Ô, Helder, deixa eu te fazer uma perguntinha. Eu falei do Touro Ferdinando, de um livro infantil que é que eu gosto muito. Falei de outros livros, você também falou de outros autores e outros livros, mas aquela pergunta que não quer calar. Na família tradicional brasileira, que livro não pode faltar em toda casa? Você está falando da Bíblia? Eu acredito que a Bíblia, ela pode sim trazer muita sabedoria. A gente só tem que tomar cuidado porque ela é muito mal interpretada às vezes por muita gente. Então, Verdade. mas ela tem sim uma sabedoria milenar que não está só na Bíblia, está em todas as religiões, vamos dizer assim. Todas as religiões têm toda a espiritualidade, vamos colocar assim, ela tem um quê de sabedoria que pode ser acrescentada na vida, na criação de filhos, na nossa própria manutenção da nossa vida mesmo. A gente só tem que tomar esses cuidados para a gente não ficar preso, fazer desses livros sagrados mais uma prisão. É mais uma coisa para acorrentar a gente, mas usar como um guia para coisa boa é sempre maravilhoso. Eu acho que a Bíblia, que é algo da nossa cultura brasileira, o brasileiro é muito religioso, o brasileiro é muito católico e geralmente tem uma Bíblia em casa. Acredito que tem sim muita sabedoria que pode ser adquirida ali, com certeza. Aqui no Ocidente, há uma predominância aí em relação ao cristianismo. E quando a gente pensa desse livro, então vamos lá, não estou falando de religião, não estou falando de religião, não estou falando de religião. Eu falo 3 vezes para você entender que eu não estou falando de religião. Mas é interessante a gente levar em consideração que esse livro dos livros, ele vai resgatar essa ideia de que a criança é importante, que esse espírito infante é importante, e ele resgata já no Evangelho, pelo menos aqui, ó, Mateus 18 e 19, Marcos 10, Lucas 18 e João 3, já para deixar muito claro que devemos ter esse espírito infante se a gente quiser herdar o reino dos céus. Esse espírito infante, ele é importante. E quando a gente fala de que crianças devem ser respeitadas como crianças e o adulto não pode deixar essa criança morrer, não estamos fazendo uma apologia à total irresponsabilidade, ao total descomprometimento com tudo e com todos. A gente precisa ser impecável com a nossa palavra e sem fazer suposições. Se eu me comprometi a fazer determinada coisa, eu vou assumir. Ah, mas o Adilson e o Helder disse lá no Matite Vômenos que a gente tem que ter um espírito de criança igual na Bíblia. Não, não estamos dizendo isso. Estamos dizendo que sejamos impecáveis com as nossas palavras. E que essa criança que habita dentro de nós, que ela continue vivendo. Para que as crianças que farão parte do nosso processo de mediação, porque a gente não vai ensinar nada, a gente vai mediar aí esse aprendizado, elas aprendem na natureza delas, a gente aprende na nossa natureza e ambos aprendemos uns com os outros. Então mediamos esse aprendizado. E fala-se muito sobre, mas você nem parece ser normal, você é muito brincalhão, você nem é normal. E essa coisa da normalidade, se pegarmos a etimologia da palavra, é estarmos dentro de normas. Você tem que estar dentro dessas normas. O meu pai falava que a parte mais difícil de ser adulto não tem hora para brincar. A gente tem que seguir esse roteiro de adulto sério. Que você trabalha, fica o dia todo fora de casa, trabalhando. Quando volta, já volta cansado, esgotado, dorme, na manhã seguinte você já vai embora e acabou. E esse lance do brincar, de curtir, não acontece. Porque precisa estar dentro das normas. Me lembra uma música do Arnaldo Batista, a Balada do Louco, que ele fala assim: eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu, mas louco é quem me diz. E não é feliz. Nunca se buscou tanto a questão da felicidade. Se a gente colocar agora no Google, vamos fazer um teste? Feliz. Vamos buscar no Google. 788 milhões de resultados em 0,58 segundos. Se eu colocar felicidade, vamos ver. Felicidade. 67 milhões de resultados em 0,52 segundos. Essa felicidade que a gente procura, talvez está do lado de fora da norma. Talvez seja o sentido quando as pessoas falam assim, precisamos pensar fora da caixinha. Que caixinha é essa? A caixinha das normas. Você tem que estar ali dentro.
empacotado bonitinho. A necessidade de uma religião de brincalhões. O Osho vai dizer isso. Exemplos como o Padre Léo, que morreu em janeiro de 2007, pastor Cláudio Duarte, próprio Padre Fábio de Mello, que são essas figuras brincalhonas. É um Cristo mais leve, é um Cristo mais de boa. Eu fui seminarista e no seminário nós tínhamos um colega que ele era bem gordinho e ele usava a camiseta com a imagem de Nossa Senhora. E a Nossa Senhora dele ficava muito esticada. Em vez desses sacrários católicos que tem uma imagem, um olhar meio tristonho, a Nossa Senhora dele era sorridente. A gente chamava ele de Nossa Senhora do Sorriso. Ele amava aquilo. E continuava usando a camiseta. Welder, a camiseta ficava assim, cara, bem esticada. E a Nossa Senhora ficava assim, ó. Um sorriso de Mona Lisa. Mas sorria. Mas sorria. A gente tem que cuidar disso. Porque o cristianismo, não estou fazendo uma crítica, tá? Às religiões. Cada um que viva a sua vibe, o seu rolê, não tem problema nenhum. Mas eu que fui catequista, fui seminarista, quase fui padre, a gente tem que pensar nisso. Que quando a gente entra nos templos, a imagem que nós temos é de um Cristo crucificado, triste e sério. O que esperar então? Muitas pessoas, quando estão nos cultos, eu gosto muito de culto de louvor. O povo me chama, eu vou. Porque no culto de louvor, as pessoas estão sorrindo, estão cantando, estão brincando. Não tem aquela face sofrida. É um Cristo brincalhão. Aqui em Guarulhos, perto da sua casa, tem uma igreja que tem um Jesus sorridente, de camiseta e Jesus boladão. Cara, é demais. Verdade. O Cristo que eu acredito é aquele. É um Jesus boladão. Jeans, camiseta, brincalhão, irmão, de verdade. Brother, praticamente, né? Brother. Então a gente tem que ter essa ideia de um Cristo que ressuscitou para isso, sem querer catequizar ninguém, mas levando essa ideia de que a gente comece a ressignificar uma das coisas que a gente vem falando desde o começo. Isso são os cristãos. A galera mais espiritualizada tem o Osho, que também tem essa pegada do brincalhão. O Sadhguru, que é um líder yogi lá no sul da Índia, e ele também tem unidades do Yoga Center nos Estados Unidos. Ele fala de coisas simples, de uma forma brincalhona, mas que é repleto de significado. Uma outra coisa que eles estão trazendo agora é o yoga do riso. Imagina você poder rir. Quando a gente gargalha, que delícia que é. A gente, não sei se você já riu ao ponto de ter dor no maxilar, ri ao ponto de ter dor na barriga. Por quê? Porque você exercitou demais os músculos da face, você exercitou demais o teu diafragma. E é lindo. Vamos brincar, vamos sorrir. O que você tem a dizer pra gente desses camaradinhos aí? Bom, você tocou num assunto que é delicado, a questão aí da espiritualidade. É um tabu para muita gente falar sobre essas coisas. Você tem uma tradição aí cristã, eu acredito, né? E você tem se enveredado aí também por um lado mais espiritual. Citou outras pessoas aí de outras vertentes religiosas. Eu nasci num lar cristão, eu passei muito tempo da minha vida dentro da igreja cristã, eu sou muito grato por tudo que eu aprendi dentro do cristianismo, inclusive muito do homem que eu sou hoje, das coisas que eu acredito hoje, que me fazem ser uma boa pessoa, veio desse contato, mas hoje eu não professo nenhuma fé especificamente. Mas eu gosto muito da ideia da espiritualidade e você me falou, me veio algumas coisas à mente. Primeiro que é isso, você citou aí a questão da Bíblia, a Bíblia ela fala muito dessa questão. Jesus era um cara que se preocupava muito com as crianças. A gente vem de uma cultura judaico-cristã, a gente seguimos aí, né, muito do que a gente tem na nossa sociedade é da cultura judaico-cristã, e a gente vê lá na Bíblia que, cara, a mulher e criança não era contado. Tem até uma passagem em que Jesus multiplica os pães e que fala que foram alimentados 5.000 homens e não se conta mulheres e crianças. Então, provavelmente, aquele número era muito maior. Se cada homem daquele tivesse com a sua mulher e um filho, nós teríamos aí pelo menos 15.000 pessoas naquela situação. Então, assim, Jesus, ele trouxe essa ideia da valorização da criança. Jesus se preocupava, né? Deixai vir a mim os pequeninos, deles é o reino dos céus. Quem não se tornar como uma criança não entra no reino de Deus. Então a gente vê que tudo isso que a gente falou aqui tem uma tradição, na tradição religiosa tem essa vertente também, dessa valorização, de dar esse devido respeito para a criança. E eu gostaria de citar também
disso que você falou, você citou algumas pessoas aí, que têm usado o humor como forma de chegar no coração das pessoas e passar alguma mensagem. Cara, não tem coisa mais gostosa do que você ouvir alguém que é engraçado, não é? Às vezes é uma mensagem difícil, às vezes é um tema chato, mas se você escuta alguém que é engraçado, cara, fica muito mais leve. O riso facilita a porta de entrada para tudo. Então a gente é sempre melhor quando a gente se permite essa ideia brincalhona mesmo, esse espírito brincalhão tomar conta da gente e a gente levar as coisas com mais tranquilidade, com mais leveza, com mais riso. E aí, a gente falando de espiritualidade, eu lembrei da palavra espirituoso. Que assim, a espiritualidade a gente fala muito de alguém, né? Que é. Espiritualidade vem um negócio muito sacro, realmente, né? Alguém dentro de uma igreja, perante uma imagem como essa que você falou aí de Cristo crucificado e tal. Mas o espirituoso, que é uma palavra quase igual, na verdade está dizendo, eu busquei aqui no dicionário, está dizendo assim, ó, que é inteligentemente engraçado. Que é inteligentemente engraçado, que é vivaz, sutil, preciso e provocador do riso. Olha só que coisa interessante. E assim, eu não fui a fundo na etimologia da palavra, mas eu acredito que tem essas mesmas raízes aí, né? Espiritualidade, espirituoso. Então, assim, essa ideia gostosa do riso. Eu acho que é muito bom isso. E assim, independente da fé que você siga, independente das crenças que você tenha religiosas, se ela faz você ser alguém melhor e se ela dá espaço para o riso e para a brincadeira, para esse espírito brincalhão em nós, eu acho que você está no caminho certo, você está na crença certa, continua, porque vai te ajudar a ser alguém melhor na vida, com certeza. Você lembra o Para Nossa Alegria? Ah, sim. Um meme que viralizou há uns anos atrás, né? Há bons anos atrás, na Bons anos verdade. atrás, deixa eu ver aqui, 2012. Era uma música, um louvor, né? Um louvor de igreja, que era um negócio super sério do Paulo César Baruch, e de repente tomou uma repercussão completamente diferente, que eu até acredito que seja diferente da dele, e de repente virou tudo isso. A brincadeira, ele foi espirituoso. Sim. A espiritualidade sendo espirituosa. Arrancou muito riso, menos da mãe dele na hora. Mas foi muito interessante isso. Por quê? Porque ele foi o brincalhão. Sim. Aquela criança, se você buscar aí no YouTube, você vai ver tantos milhões de views aí que Casal de Irmãos possui, você vai ver essa coisa louca. E se a gente pegar, pelo menos da nossa infância até recentemente, vamos pegar o pessoal que foi brincalhão, fez sucesso, mas por não passar uma imagem séria, a história se encarregou de esquecer alguns, outros ainda permanecem vivos, que é o Tiririca e a Florentina. O cara foi preso porque porque o policial não gostou da música. Rapaz, você canta muito, bora cantar lá na cadeia. O delegado só liberou ele prometendo que ele não ia mais cantar, e ele cantou. Ele brinca até com o Roberto Carlos cantando. Vamos pegar um dos maiores brincalhões, que ainda assim é casado, tem emprego e tem filhos, que é o Homer Simpson. A música dele do Porco-Aranha, com o porco em cima do teto, assim, Porco-Aranha, Porco-Aranha, virou hit. O Falcão é um arquiteto de formação, mas para poder ser brincalhão, ele precisa ter figurino de brega, segundo ele. Daria para ser brincalhão sem o figurino? Aí a gente volta para o palhaço. Para ser brincalhão tem que ter figurino, tem que estar dentro daquele contexto. São coisas que a gente precisa também pensar. E o Raul Seixas, ele era adulto, sendo curtido por adultos, fazendo a mente de muitas pessoas com as suas canções, mas como ele era espirituoso, ele era brincalhão, isso não cabia a ele. Como ele fazia uso de drogas, como que ficou conhecido? Maluco beleza. Porque depois de adulto você não é brincalhão. Você pode ser até maluco. Algumas crianças que eu brinco, da família, eles brincam, dão risada, hahaha. Você tá maluco? Você tá maluco? Por quê? Porque vê que é um adulto. Então, se é um adulto, tá maluco. Você tá maluco, tio? Hahaha, o tio tá maluco. Porque aquela coisa infante não é parte do modus operandi de um adulto. E por aí vai. E a gente tem muita coisa que poderia resgatar, mas para a gente não se prolongar, a gente vai ficando por aqui. E eu vou terminar com uma citação do Augusto Cury, que está no livro Vendedor de Sonhos. Ele diz o seguinte: o filósofo Rousseau diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Mas essa ideia precisa de reparos para mim, diz Augusto Cury. O homem nasce neutro e o sistema social educa ou realça seus instintos.
liberta seu psiquismo ou o aprisiona. E normalmente o aprisiona. Então, o nosso brincalhão, Helder, está aprisionado? Eu acredito que de muita gente, sim, principalmente pessoas aí, mais ou menos da nossa idade, da nossa geração aí, 30 e poucos anos, por aí, né? Porque, como a gente comentou durante todo esse programa, a gente é moldado, a nossa educação tradicional molda a gente para isso, e a gente continua perpetuando esse ciclo vicioso com as crianças que fazem parte aí do nosso círculo, porque eu não educo só o meu filho, toda criança que eu tenho contato é, de certa forma, educada por mim, sobrinhos, enfim, eu participo da formação de muita criança que faz parte do meu convívio, filhos de amigos, por aí vai. Então eu acredito que nós estamos sim muito aprisionados, o nosso espírito brincalhão está muito aprisionado dentro de nós, e a gente precisa aprender a liberar ele sempre que possível, para que a nossa vida tenha um pouco mais de cor, tenha um pouco mais de leveza. Eu queria encerrar falando aqui, comentando um pouquinho de algumas coisas que você falou há pouco. Você citou aí a figura do palhaço. Eu acho que é uma figura que tem muita força, realmente, a figura do palhaço. Porque o palhaço é o cara que sai fora da norma. Por quê? Ele pode sair porque ele é um palhaço. O palhaço, ele faz. Ele pode ser ele pode brincar, ele não tem nada que prenda ele, não está preso nas amarras sociais, porque ele é um palhaço. E, assim, o palhaço, ele pode fazer papel de bobo. Quantas vezes a gente perde oportunidades, a gente perde várias oportunidades na vida de se divertir, de se sentir bem, porque a gente não quer fazer papel de bobo. A gente acreditou em algum momento, talvez pela nossa educação, talvez pela sociedade, por qualquer coisa, que a gente não pode fazer papel de bobo, a gente não pode passar ridículo. E a gente acreditou, a gente ficou assim, meu Deus, e eu acho que isso é um pouco de orgulho, isso é um pouco de orgulho nosso. Eu, o todo sábio, o todo poderoso, o inteligente máximo, vou fazer papel de bobo? Cara, como é bom fazer papel de bobo, como é bom poder fazer papel de bobo. E quantas vezes a gente não participa de alguma brincadeira, dinâmica de grupo. Eu sou psicólogo e eu já vi isso em processo seletivo. No meu atual trabalho, eu faço dinâmicas de grupos com jovens e eu vejo muitos jovens ali que não querem participar da dinâmica porque não querem fazer papel de bobo, não querem passar ridículo e acha que participar da dinâmica é algo assim, oh, meu Deus, fazer papel de bobo. E aqui a gente não está falando do temperamento de ninguém. A gente sabe que cada um tem o seu temperamento, tem aquilo que gosta, que não gosta. Mas eu estou dizendo daquela pessoa que às vezes estava morrendo de vontade de dançar, morrendo de vontade de participar, morrendo de vontade de brincar e não fez porque não quis fazer papel de bobo. Talvez se tivesse com o nariz de palhaço, tivesse com uma maquiagem, ninguém a reconhecesse, talvez brincasse, mas ali ela não pôde brincar, ela não se permitiu. E quantas vezes a gente tem feito isso? A gente sofre muito se a gente não pode fazer papel de bobo, porque invariavelmente a vida coloca a gente em situações vexatórias. Se fazer papel de bobo não é um problema para mim, isso não me machuca. Eu consigo lidar de boa. Agora, se fazer papel de bobo é um problema para mim, eu fico muito mexido, me atinge muito a situação. Então a gente precisa aprender um pouco mais a ser palhaço na vida. Não é fazer palhaço o tempo todo, não se importar com as pessoas, ou não ter disciplina, ou não ter ordem, não é nada disso. A gente sabe que disciplina, ordem, tudo faz parte, mas é se permitir também esse lado engraçado, esse lado bom da vida. Como a gente citou também a questão aí de espiritualidade, eu gosto muito da imagem de Deus. Eu acho que a imagem de Deus que mais me tocou na minha vida até hoje foi a imagem de Deus do livro A Cabana, que é a ideia daquele Deus, que são a persona de Deus ali em três figuras, e o pai, na verdade, é uma senhora, cozinha e tal, e ela é super espirituosa, né, e ela tá ouvindo uma banda de rock, né, no fone, e ela fala, eu adoro esses meninos. Você imagina Deus ouvindo rock, mano. Cara, me tocou demais essa imagem. Aí ele tem a imagem do filho também, tem a imagem da espiritualidade. Tem uma cena que eu achei muito legal, é que assim, eles convidam alguém para ir na cabana, para mexer ali com uma situação, eles cozinham. O pai faz uma lasanha, faz um prato lá, que é uma travessa de prato específico. E de repente ela tropeça e derruba a travessa e espalha a comida para todo lado. E fica aquele climão num primeiro momento, né? Nossa. E aí eles começam a rachar o bico da situação, cara. Eu achei assim, cara, muito legal a sincronia que tem
entre eles ali, entre o Pai, o Filho e o Espírito retratado ali pela cabana. Eu acho que é bem isso que a gente precisa aprender na vida também, a levar a vida com mais leveza. Talvez se acontecesse comigo, de eu ter demorado horas para preparar um prato e derrubasse ele, não ia ter espaço para o espírito brincalhão na minha vida. Eu não ia rir daquilo. Mas quem sabe eu, olhando com mais carinho para as situações da minha vida onde eu posso passar ridículo, onde eu posso passar vergonha, e entendendo que é natural da vida isso, levando com mais leveza isso, quem sabe não é um caminho para o espírito brincalhão fazer parte com mais intensidade na minha vida. E a direção do filme ainda quer mexer mesmo com as questões polêmicas, porque o Cristo é um indiano, foge aquele estereótipo europeu, loirinho de olho claro. Exatamente. É um indiano. O Espírito Santo é um asiático. E daí nós temos a figura máxima, muitos estereótipos e muitos preconceitos. O racismo, o machismo e a gordofobia. Porque a gordofobia também não deixa de ser algo que vai mexer ali com as pessoas. Eu tive alunos que na hora do lanche eles não comiam. Eu falei, por que você não come? Ah, não, eu sei como quem está acima do peso sofre. Isso desde criança. Quando eu fui fazer estágio nas escolinhas e tinha uns meninos magrinhos que olhava com aquele olhar de querer. E a merenda da prefeitura de Guarulhos é muito boa. Não estou fazendo campanha para eles, é claro. Estou falando num contexto geral. Mas o negócio funciona. E a merenda é boa. E a criança opta em não comer para não ser motivo de chacota dos outros colegas, porque vê o quanto os gordinhos já sofrem, desde criança. Então, algumas coisas. E daí a gente resgata aí, só preciso lembrar de um cara que é brincalhão, uma persona brincalhona que não foi brincalhão e que fez história no cinema, e daí a gente finaliza esse episódio, que é quando o Augusto Cury fala que o psiquismo fica livre ou aprisionado. Vamos lembrar, no Oscar de 2020, o filme Coringa, que recebeu 11 indicações, mas só levou 2 estatuetas, melhor trilha original e melhor ator com o Joaquim Fênix. E o Joaquim Fênix ele perdeu esse espírito brincalhão há muito tempo, e nesse momento ele aproveita para se desculpar. A fala dele é a seguinte, abre aspas, fui um canalha a vida toda e fui egoísta. Fui cruel às vezes, difícil de trabalhar e ingrato. Muitos de vocês me deram uma segunda chance. E eu acho que quando estamos no nosso melhor, quando nos apoiam. Não quando nos cancelam por nossos erros do passado, mas quando nos ajudam a crescer. Esse é o melhor da humanidade. A humanidade pode acolher, a humanidade pode ser brincalhona, a humanidade pode ser impecável com a sua palavra. E perceba que eu disse, ser impecável com a sua palavra, eu não disse ser sério. Podemos ser impecáveis com as nossas palavras, mesmo sendo brincalhão, mesmo sendo espirituoso, mas acima de tudo, sendo humanos. Quer dizer alguma coisa? Mandar um beijo para a família? Eu acho que foi dito tudo. Falei demais, eu acho que eu falei mais do que do outro. Eu tenho esse problema de falar mesmo, mas acho que a gente vai aprendendo a lidar aí com... Mas não esquenta a cabeça, não. A mídia é para falar mesmo. Tá Vamos certo. aproveitar. No episódio 0, eu pedi que entrassem lá nas redes sociais e dissessem pra gente de quem era a frase ninguém dá o que não tem. E o Roberto, que é meu professor de judô, ele mandou aqui o link dizendo que ninguém dá o que não tem é uma música do Gilberto Gil. E eu Legal. ouvi e a música é linda. Então fica aí mais uma sugestão. Ninguém dá o que não tem, música do Gilberto Gil. Busquem aí na grande rede da internet. Por que a gente não toca? Porque não podemos. Direitos autorais. Beleza? Até a Até próxima, a meu próxima. querido. Então, tchau. Aquele Abraço. Até abraço. mais, Beijo gente. na família. Falou.